Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o assunto de funções, como a gente acabou de ver assuntos sobre conjuntos, conjuntos numéricos. Vamos começar a aprender funções agora, ver a ideia de função, a noção de função, utilizando os seus conceitos básicos. E também vamos ver função por meio de conjuntos. A gente vai ter a sequência de algumas aulas falando sobre funções, tá bom? E para início aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos conceitos, né? Noções básicas de função, como ela é aplicada no nosso dia a dia. E para isso, precisamos lembrar que função ela está presente no nosso dia a dia, que ela é importante. No ramo da matemática, ela é fundamental, tá bom? Ela se destaca em vários ramos, em vários sentidos. Ela é muito comum e conveniente para expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, entre outros, tá? A gente pode estar representando isso tudo por meio de funções. Eu até destaquei aqui, ó, fenômenos físicos. Vamos voltar aqui. Só um minutinho, tá bom? Fenômenos físicos, biológicos e sociais, tá? Aí, para a gente ter uma noção mais intuitiva de função, eu coloquei algumas situações que a gente pode estar analisando cada uma. Vamos para a nossa primeira situação. Eu coloquei aqui, João vai escolher um plano de saúde entre duas opções. Ele vai ter a opção A e a opção B, tá bom? Para ele escolher um plano de saúde relacionado a um tratamento que ele está fazendo. Aí no plano A, se vocês observarem aqui, ó, no plano A, vai ser cobrado um valor fixo, tá bom? Mensal, de R$ 140 e R$ 20 por consulta. Ou seja, na primeira consulta, ele vai pagar R$ 140 mais 20. Na segunda consulta, ele vai pagar R$ 140, tá? Mais 20 vezes 2, que vai dar 40, né? 140 mais 40 vai dar 180. E assim sucessivamente. No segundo plano, que é o plano B, ele vai cobrar um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta. Na primeira consulta, ele vai pagar 110 mais 25. Na segunda consulta, 110 mais 25 vezes 2. Na terceira consulta, 110 mais 25 vezes 3. Só que ele não depende, a necessidade dele do tratamento não é apenas de uma ou duas consultas. No problema aqui, destaca que ele vai precisar de 5, 6 ou até 7 consultas. Aí ele pergunta qual o plano mais econômico para ele em cada situação. Vai ter consulta em que ele vai pagar mais barato em um plano e está mais caro no outro, tá? Então ele vai ter que analisar cada consulta, ele vai ter que estar fazendo os cálculos para descobrir qual é a melhor maneira, qual a forma que ele vai estar aí se submetendo a esses pagamentos e estar economizando ao mesmo tempo. Estou apagando aqui, só um minutinho, para a gente continuar o nosso raciocínio. E para essa análise, eu destaquei aqui alguns pontos importantes, tá? A gente pode, primeiro, observar que o gasto total de cada plano é dado em função da quantidade de consultas, né, dentro do período pré-estabelecido. Vamos aqui analisar os planos separadamente, tá bom? Eu coloquei aqui algumas formas de estar representando esse plano, para que João possa fazer a comparação qual o melhor plano para o determinado dia de consulta, tá? Eu representei as consultas aqui, observe, tá? A consulta 5, a consulta 6 e a consulta 7. Digamos aí que na consulta 5, destaquei aqui, ó, ele precisa analisar qual dos planos vai ser melhor, ou o plano A ou o plano B. Se vocês observarem, eu já fiz os cálculos aqui, né, analisando os planos, eu já fiz o cálculo. Vamos ver para a consulta que ele vai estar na consulta 5, né? Olha aqui, eu representei a lei da função desse modelo, tá? Eu disse aqui, ó, que f de x é igual a 20x mais 140, professora, por que 20x mais 140? Porque 140 é o valor fixo mensal desse plano A, e o 20 vai estar multiplicado pela quantidade de consultas que ele vai estar fazendo, tá bom? Então, essa é a nossa lei da função, tá bom?
circular aqui para vocês. No plano A vai ser representado assim. Então vamos lá. F de 5, tá? Destacando aqui, ó. F de 5 vai ser igual 20 vezes 5, que é 100. 100 mais 140 vai dar R$240. Na consulta 5, ele vai estar pagando esse valor aqui, ó, no tratamento. Tá bom? Na consulta 6, que eu representei por F de 6, que no lugar do X eu coloquei o 6. Eu vou multiplicar 20 vezes 6 mais 140, tá bom? Que vai dar um total aí de 260. 20 vezes 6 é 120, mais 140 vai dar 260. Na consulta 7, ele vai pagar R$280. Por quê? Vai ser 20 vezes 7 mais 140. 20 vezes 7 é igual a 140, 140 mais 140 vai dar 280. Aí, ele resolve também analisar o plano B, para ele ver qual o plano vai ficar mais específico. Primeiro, determinou-se a lei da função aqui, tá bom? No segundo plano, ele paga um valor de R$110, que é o valor fixo, né? Mais 25x, ou seja, R$25 vezes a quantidade de consultas, porque x é a quantidade de consultas. Então, em F de 5, na consulta 5, ele vai ficar 25 vezes 5 mais 110, que é igual a 235. Observe aqui, ó, que no plano B, ele pagaria 235 e no plano A ele pagaria 240. Então, na consulta 5, obviamente, que ele vai optar pelo plano B. Na consulta 6, ele analisou aqui 20 vezes 6 mais 140 deu 260 e veio para o plano B, que é 25x mais 110, 25 vezes 6 mais 110, que vai ser também 260. Observe aqui, ó, 260, né? Marca aqui. E aqui também deu 260. Então, na consulta 6, ele não vai economizar nada, tá? Tanto faz o plano que ele escolher. Na consulta 7, analisando os dois planos, né? No plano A, o valor foi 280 e no plano B deu 285. Então, obviamente que ele vai escolher o plano A. Por quê? 20 vezes 7 mais 140 dá 280. E aqui na segunda lei da função, aqui, vai ser 25 vezes 7, que é a sétima consulta, mais 110, que vai dar 285. Então, para ele, para João, é interessante ele estar analisando as duas leis da função para ver em qual período da consulta vai ser melhor para que ele possa estar economizando. Então, essa primeira situação representa uma função, tá bom? Vamos aqui para a segunda situação. Eu coloquei outras, né? A situação 2 diz assim, também é uma função, tá? Mas está representado por um problemazinho. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Palmas. Então vamos lá, eu coloquei aqui a quantidade de preços, tá bom? E à minha direita eu coloquei preço a pagar. E o preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros comprado, tá? Observe que o preço vai depender do número de litros comprado. Quanto mais litros ele comprar, mais caro ele vai pagar, tá? Então, observando aqui, vamos ver o nosso diagrama. Observe, ó, que se ele abastecer com 1 litro, né, tá indicado aqui, ele vai pagar R$6. Se ele abastecer com 2 litros, ele vai pagar R$12. Se ele abastecer com 3 litros, ele vai pagar R$18 e assim sucessivamente. Digamos que a pessoa resolva abastecer com 50 litros. Ele vai ter aí um gasto de R$300. Então, a partir daí, a gente consegue montar uma lei da função, tá? Eu posso dizer que essa lei da função pode ser representada por essa expressão matemática aqui, ó. O preço da gasolina é igual a R$6 vezes a quantidade de litros, que é X, tá bom? Deixa eu crescer a imagem aqui, que aí fica melhor para você enxergar. Olha aqui, tá vendo? Ó? O preço da gasolina vai ser igual a R$6, que é o preço unitário, né, de 1 litro, vezes a quantidade X de litros que vai estar sendo abastecido. Então, pergunta-se aqui, qual é o preço de 10 litros de gasolina? Digamos que a pessoa quer abastecer aí o seu carro com 10 litros de gasolina.
O que ele faria? Ele pegaria esses 10 reais, desculpa, 10 litros, né? 10 reais, ó. Vou pegar esses 10 litros aqui e vai multiplicar por 6 reais. Então, 10 vezes 6, 60. Ele teria um gasto de 60 reais para abastecer com 10 litros de gasolina. Aí ele pergunta aqui, na letra B, com quantos litros de gasolina podem ser comprados? Quantos litros de gasolina podem ser comprados com 96 reais? Tá? Então, para saber aproximadamente com quantos litros, você vai pegar, colocar 96, tá bom? Que é isso aqui. E vai igualar a sua função, que vai ser igual a 6x, tá? Ficaria mais ou menos assim. Deixa eu tentar riscar de um ladinho aqui, deixa eu crescer a imagem. Só um minuto, deixa eu fechar aqui, vou crescer a imagem, tá? Você pegaria e colocaria assim, ó. 96 vai ser igual a 6x, tá bom? Deixa eu deletar aqui, que esse x ficou muito feio. Só um minuto. 96x. Então, você vai pegar esse 6 aqui e vai passar para o outro lado da igualdade dividindo, e você vai obter um valor de 16 litros. Por que 16? Porque 16 vezes 6 vai ser igual a 96 reais, tá bom? Esse é um outro exemplo clássico, tá bom? De uma lei de uma função, ou uma fórmula matemática. Então, isso aqui seria igual a 16 litros, tá bom, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos para a próxima situação. Situação 3. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado, tá? Falando de um terreno quadrado, em metros e o seu perímetro. Professora, o que é perímetro? Vamos lembrar? Lá das aulas de geometria, né? Perímetro de uma determinada figura plana vai ser a soma de todos os lados, né? Você tem uma figura plana aqui, esse quadrado, por exemplo. Você, para saber o perímetro dessa figura, você vai fazer a soma de todos os lados aqui. Ele tem 4 lados, né? Então vai ser, digamos que fosse 2 aqui, 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Vai dar aí os valores determinados de acordo com a soma. Só que digamos que ele pede para você representar isso em uma lei de função, ou uma expressão matemática. Olha aqui uma forma interessante que a gente pode estar representando aqui, ó. O perímetro é igual a 4 vezes lado, porque são 4 lados, né? Então 4 vezes L. Se você pegar aqui, ó, digamos que um lado mede 1 metro, por exemplo. Então, o perímetro vai ser 4. O lado mede 2. O perímetro vai ser 8. Por quê? Porque 2 vezes o 4 é igual a 8. Se a medida for 2,5 centímetros, tá? Vai ser 2,5 multiplicado por 4, que vai ser um resultado de 10. Se for 4,1, vai ser 4,1 vezes 4, que vai ser 16,4. E assim sucessivamente. Então, a lei da função é essa aqui, ó, que está indicada. 4L, ou 4 multiplicado pelo lado, tá bom? Essa é outra situação da qual a gente pode estar representando uma lei de função ou uma expressão matemática. E outra situação, a situação 4, que é a última aqui que eu quero mostrar para vocês. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, tá? Imaginamos aí que uma função seja uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram, tá? Agora vocês vão ver a animação, vai mostrar melhorzinho para vocês entenderem. Observe a seguir uma máquina de dobrar números. Aqui é a máquina, né? Nós temos a máquina de dobrar. O primeiro número a ser processado é o número 1. O número 1, quando ele dobra, vai ser 2, tá? Porque 2 vezes 1 é 2. Próximo número, 2. Quando ele vai ser processado na máquina de dobrar, a resposta vai ser 4, tá? Porque 2 vezes 2 é 4. Próximo número, menos 3.
dobrar o menos 3, a gente vai ter menos 6, porque menos 3 vezes 2 é 6. Próximo número, 4,3. 4,4, desculpa, errei aqui. 4,3 vezes 2, nós vamos ter 8,6. E se for um número x qualquer, que eu não sei, nós vamos ter 2 vezes x. Então, essa é outra situação que a gente pode estar utilizando o conceito de função para representar e resolver situações do dia a dia da qual a gente está habituado, tá bom? E para finalizar aqui, eu coloquei uma expressãozinha matemática, da qual vocês observam aqui, ó. Nós temos que a quantidade de números vai ser igual a 2 vezes x. N é igual a 2x, uma forma matemática dessa função, dessa máquina que a gente trabalhou aqui ou observou. Agora, para a gente finalizar aqui, eu coloquei uma observação, ó. Veja aqui, ó. Agora vai ser com vocês, tá? Agora você, aí na sua casa, invente uma máquina de triplicar e somar mais um baseado no exemplo acima. E escreva a forma matemática dessa função. Tenta fazer do mesmo modelo dessa máquina aqui de dobrar, só que agora, ao invés de dobrar, essa máquina vai triplicar e somar mais uma unidade. E substitui esses valores aqui, que a gente já tem, 1, 2, menos 3, 4,3, para ver quais os valores triplicados somado com mais um você vai encontrar, ok, gente? Essa foi a nossa primeira aula de noção de função, só para você ter uma noção do que é uma função, de como ela pode estar sendo representada. E nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando mais o nosso objeto de estudo, que é função, né? A gente vai falar sobre função representada por meio de conjuntos, domínio contra domínio e imagem de uma função, ok? Até a próxima, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!